E aí, brasileiros? Sejam bem-vindos ao Cinema Raiz, eu sou Felipe Pereira, crítico de cinema, e hoje nós faremos um programa um pouquinho diferente, um formato diferente. Vamos fazer um perfil cinematográfico sobre uma figura histórica e política importante do Brasil, que sai até do mundo, né? Que é o Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos falar de 3 filmes aqui, 3 documentários. ABC da Greve, do Leon Risman, Entre Atos, do João Moreira Salles e Peões, do Eduardo Coutinho. Mas antes da gente conversar sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal da Mesa de Cultura, dar aquele like marotinho que só você sabe dar e vamos pro papo, companheiro. Bom, o primeiro filme é ABC da Greve, de 1990, um documentário do Leon Risman que foi exibido e terminado após a morte dele, né? Ele morreu em 1987 e em 1990 ele acabou sendo exibido, né? E ele gravou esse documentário no tempo em que estava também gravando o Eles Não Usam Black Tie. De certa forma, os dois filmes conversam bastante, eles têm uma temática em comum, né? No Eles Não Usam Black Tie é um grupo de grevistas, de funcionários rasos, e no caso de ABC da Greve, ele fala sobre a greve que aconteceu na ABC Paulista ali, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano, em que os metalúrgicos simplesmente pararam de trabalhar, liderados, obviamente, por Luiz Inácio Lula da Silva, que era o presidente do sindicato na época. Bom, tem um momento que é bastante singular no filme, é muito engraçado, em que um dos metalúrgicos que estavam em greve, ele vai conversar com um militar que nem parecia ser um cara de alta patente não, era um sujeito bem simples, e ele praticamente implora pro militar para que ele e os amigos dele que estão fazendo o protesto não sejam presos depois, né? O que é muito bizarro, porque o filme ele se passa durante o ano de 1979 e supostamente essa era a fase da ditadura onde estava começando a se abrandar o governo militar, e estavam começando a fazer uma abertura política, né? As pessoas até, eles não usam Black Tie, eles até usam o termo de que não existe mais ditadura, agora é um governo mais tranquilo. No entanto, o medo do proletário, do trabalhador raso, era muito grande de ser punido, basicamente porque está correndo atrás dos seus direitos, né? Que é bizarro. Tem um momento durante o filme que é também bastante curioso, que é num dos discursos que o Lula fala. Ele sobe no palanque e começa a falar com as pessoas para que elas não andem sozinhas e para que elas saiam das manifestações diretamente para casa, a fim de, basicamente, fugir de qualquer tipo de emboscada, né? E o final do filme, que a gente aí não sabe exatamente se era esse o planejado ou não pelo Risman, inclusive a equipe técnica dele diz isso durante o filme, mostra que a maior parte dos pedidos dos trabalhadores não foi atendido pelo empresariado. E, no entanto, a greve parou e depois retornou durante um tempo. O Lula acabou sendo preso, né, nessa época, né? E o fato dele ter cedido, de certa forma, conversa muito com o viés conciliador dele, né? O discurso dele é sempre de conciliação, mesmo nessa época em que as pessoas falavam que ele era um comunista safado que ia trazer uma pessoa estranha para sua casa. Enfim, desde essa época já tinha um discurso bastante conciliatório em que, basicamente, se conversa com o empresariado de maneira respeitosa e tenta-se encaixar os menos abastados em alguma política de inclusão. Enfim. O segundo filme que a gente vai falar é o Entre Atos, de 2004, do nosso querido João Moreira Salles, um dos grandes documentaristas da história recente do cinema brasileiro. E é curioso esse filme. No começo dele, o próprio João, das poucas intervenções que ele faz durante o filme, ele diz que quando ele começou a fazer o filme não tinha um roteiro pré-programado e que ele descobriu o filme enquanto ele foi correndo, né? E uma das ideias ditas em conversas mais atuais do João Moreira Salles era de acompanhar as duas principais candidaturas à presidência da República, né? Do PT e do PSDB. No caso, José Serra, pelo PSDB, e o próprio Lula, que acabou sendo vitorioso pelo PT. Esse desejo de acompanhar as duas campanhas acabou não acontecendo porque os tucanos não quiseram, né? Enquanto o pessoal do Lula, especialmente do Duda Mendonça, marqueteiro, falou: pô, não, vem pra cá, cara, vai ser legal, vai ter bolo. E teve muito bolo mesmo, de fato. A intimidade do diretor, do João Moreira Salles, ela é tão grande com o candidato, né, com o biografado,
que em alguns momentos o João ele vai pro avião de campanha e viaja junto com o Lula. Ele precisa até botar legenda, porque a captação de som, obviamente, é muito mais difícil no veículo em movimento, né? E aí ele tem que legendar as conversas que ele tem com os principais políticos da campanha do Lula, né? Que nesse caso aí, a maior parte deles, inclusive, tá sendo bastante investigado pela polícia. Que é o Antônio Palocci, foi ministro da Fazenda do governo Lula, e o José Dirceu, que também foi ministro da Casa Civil. Enfim, tá metido também em algumas acusações de escândalo, né? Talvez a coisa mais engraçada do filme é assistir, especialmente quando acontece a virada, né, pro segundo turno, algumas figuras que estavam no PT na época e que hoje são completamente distantes tanto do partido quanto de Lula, né? Tem 4 figuras ali que são as mais notáveis, né? A primeira delas é o Fernando Gabeira, que hoje já não é mais político, mas que o último partido dele foi o PV, e que hoje é uma pessoa que conversa muito com os liberais e com a direita, né? Tirou foto com o MBL, cuspindo na sua própria biografia. Marta Suplicy, que foi pro PMDB e conseguiu votar pró-golpe lá contra Dilma Rousseff, né? Uma das grandes traidoras aí da nação. Luiz Erundina, que hoje está no PSOL e que recentemente começou a ter um pouco mais de contato com as pessoas do PT, especialmente depois na época da prisão do Lula, subiu no palanque, fez discurso. E a Luciana Genro, que foi presidenciável pelo PSOL, também está à esquerda, mas está um bocado distante, inclusive não fala com o Tarso Genro, que é o pai dela lá no Rio Grande do Sul, enfim. E essas figuras todas estão ao lado do Lula e isso, de certa forma, mostra uma das principais características e que a gente já ressaltou na parte do vídeo que a gente falou do ABC da greve, que é esse viés conciliatório do Lula e do governo dele, né? E que, por sua vez, também conversa com bastante das reclamações dos militantes de que o governo do Lula e a candidatura do Lula, essa candidatura era muito voltada para essas conciliações. Acho que o exemplo mais claro disso é a presença do Zé Alencar na chapa como vice dele, ele que veio do Partido Liberal, um partido de direita, completamente distante do PCB, do PCdoB, do PT e dos outros que formavam o bloco, e que recentemente fundou o PRB, o partido onde está o Marcelo Crivella até hoje, enfim. E essas reclamações tiveram muita certeza porque ele, como vice-presidente, foi um dos que bateu muito na tecla de aumentar a taxa de juros para poder conter a inflação, mesmo que o Palocci, o ministro da Fazenda, fosse contra isso, né? Enfim, no caso a militância tinha razão. Bom, a ideia do Entre Atos de humanizar o biografado, a personagem que ele estuda, ela é muito bem construída. Principalmente por conseguir mostrar que o Lula tem um carisma absurdo e tem uma personalidade muito grande, mesmo não tendo uma carreira política muito estabelecida, assim, de eleições ganhas, né? Basicamente, o maior legado de Entre Atos é de conseguir demonstrar essa humanidade e essa tranquilidade dele em falar sobre absolutamente qualquer assunto. E também de valorizar muito a retórica do Lula, que consegue ser o centro das atenções, tanto num palanque político, quanto numa Câmara de Deputados ou senadores e numa mesa de bar também. Então, essa construção de personagem, ela é muito bem feita, inclusive por mostrar os meandros do PT e da sua diretoria. E vamos fechar falando de Peões, filme de 2004, do já saudoso Eduardo Coutinho, que, para quem não sabe, é um dos maiores documentaristas do mundo, quiçá do Brasil também, e que nesse filme ele desenvolve um estilo de documentário que era muito comum dentro da filmografia dele, de fazer entrevistas muito pessoais, em que o entrevistado e o diretor, né, e o cineasta conversavam muito sobre um assunto em específico. Ao contrário do Entre Atos, a pesquisa que ele faz é junto a personagens mais corriqueiros, trabalhadores braçais, pessoas que acompanharam a trajetória do Lula desde a época do Sindicato de Metalúrgicos até, obviamente, 2002. O filme também é rodado em 2002 e é antes da eleição do primeiro turno, né? O Eduardo Coutinho conversa em alguns momentos com o Lula e com outras pessoas do PT, mas o foco é basicamente na tia do café, no amigo dele que foi metalúrgico, enfim. E isso traz um caráter muito mais pessoal e serve de contraponto ao Entre Atos, né? Se de um lado você mostra a elite do partido,
no outro você mostra a sua base. E o mais engraçado nesse documentário do Coutinho é que, apesar dele conversar com pessoas muito simples, essas pessoas são muito engajadas politicamente, algumas delas até se declaram comunistas, o que é até bizarro, se a gente for considerar hoje em dia, seriam absurdamente perseguidas, inventadas várias coisas de fake news, e o MBL ia falar, e blá 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 blá, blá todo aquele mimimi direitista que a gente está cansado de ver. E essa consciência de classe, ela é muito forte nessas pessoas que conversam com Coutinho. E a maior parte delas considera que realmente que o ideal marxista é a melhor forma de se procurar os direitos do povo, né? Enfim, é um filme que tem lado e que não busca isenção, graças a Deus, porque, por favor, né? Já tem tanta gente falando bem da direita que o Coutinho fale bem para a esquerda. Bom, enfim, esses 3 filmes eles têm em comum a questão de fazer uma explanação, todos eles de maneira muito breve, né, sobre aspectos que envolvem o Lula, que envolveram a sua candidatura em 2002, a primeira que ele ganhou, e que envolvem a trajetória dele, né? Que, obviamente, é absolutamente relevante para a política internacional, imagina para a política brasileira. Afinal de contas, ele foi eleito 2 vezes e conseguiu eleger uma sucessora que não tinha absolutamente vida eletiva nenhuma antes disso. Dilma Rousseff não tinha sido candidato para absolutamente nada e ele conseguiu eleger ela, né? Basicamente falando que ela era a mãe do PAC. E era realmente a mãe do PAC, indiscutivelmente. Bom, para todos os efeitos, há críticas e elogios nos 3 filmes a respeito do Lula. Inclusive para momentos da sua governabilidade que nem tinha sido atingida na época, né? De certa forma, os filmes profetizam algumas coisas que aconteceriam no governo. E, enfim, a conclusão sobre se essa trajetória é decadente ou ascendente, obviamente que depende de cada pessoa e depende, obviamente, da ideologia que cada um tem, né? Mas o que é indiscutível é a relevância do Lula para o cenário, inclusive político atual do Brasil. Afinal de contas, criou-se todo um circo midiático em volta do julgamento do Lula e sua consequente prisão, que é bastante contestável, afinal de contas as provas não são cabíveis o suficiente, e aconteceram basicamente quando ele estava liderando as pesquisas de intenção de votos, né? Enfim, essa foi um pouco da nossa análise sobre os documentários que falam sobre o Lula. Então, esse foi Cinema Raiz. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui, daquele like marotinho que só você sabe dar. Comenta aqui o que você achou desses filmes, se você assistiu esses filmes, o que você achou da nossa análise. Não se esqueça de ver o Quebra Lírica, o nosso programa sobre rap, e fique com Deus aí. E é nóis, companheiro.